Esta videoaula é a primeira de várias outras videoaulas sobre Constituição Federativa do Brasil, onde irei fazer 7 videoaulas, cada videoaula uma Constituição. Sabemos que, durante toda a história do Brasil, foram criadas 7 Constituições, ou seja, o Brasil já teve 7 Constituições, desde do primeiro Império Brasileiro até a atual República do Brasil, que é a República Nova ou República Cidadã. A primeira Constituição do Brasil foi a Constituição de 1824, imposta pelo próprio imperador Dom Pedro I, chamada de Constituição outorgada, ou seja, Constituição elaborada em prol dele mesmo, lhe beneficiando e lhe dando poderes plenos, como, por exemplo, o poder moderador, que dava o poder sobre o judiciário, legislativo e executivo. Essa Constituição é chamada de Constituição outorgada ou Constituição imposta, porque não teve a participação de um representante do povo em prol do povo. Uma Constituição imposta, também conhecida como Constituição outorgada, é aquela que é unilateralmente estabelecida por um governo ou grupo de poder, sem a participação popular ou aprovação de um processo democrático, como uma Assembleia Constituinte. Em vez de ser uma expressão da vontade do povo e para o povo, como acontece com as constituições promulgadas, a Constituição imposta é uma imposição de cima para baixo. Também a Constituinte imposta por Dom Pedro I causou uma grande insatisfação na elite, onde a elite brasileira ficou furiosa com a Constituição de 1824, não tanto pela sua natureza constitucional, mas sim pela maneira como ela foi imposta e pelo que ela permitia ao imperador, que acabava por restringir a participação política das elites locais. A Constituição de 1824, outorgada pelo imperador, ou seja, imposta pelo imperador Dom Pedro I, estabeleceu um sistema que não era do agrado da elite, que previa um poder moderador para o imperador, limitando a autonomia que elas esperavam ter após a independência do Brasil. Além disso, a Constituição foi vista como uma forma de manter o controle do poder central, impedindo que as elites locais tivessem um papel mais ativo na política nacional. Aí alguém pode até perguntar, para que eleição, se o Brasil é uma monarquia? O sistema eleitoral durante a monarquia serviu como base para eleger o Congresso, que é a Assembleia Legislativa. Os deputados e senadores serão eleitos por critérios econômicos e políticos, principalmente pelo sexo, pela idade e pela renda. É o que chamamos de voto sufrágio cessentário. Isso significa pela questão financeira. Só vai votar no Brasil homens acima dos 25 anos e com renda anual de 10 mil contos de réis. É o que chamamos de voto cessentário. Resumindo, a população estava fora da participação da política. Quase 100% da população era extremamente pobre, miseráveis e analfabeta. Também com a Constituição de 1824, a Igreja Católica ficou subordinada a Dom Pedro I, através do sistema padroado. Isso significava que o imperador tinha o direito de nomear as autoridades eclesiásticas para importantes e de aprovar ou não as ordens e bulas papais no território nacional, exercendo um controle significativo sobre a Igreja.
E para entender o porquê da criação dessa Constituição de 1824 por Dom Pedro I, é preciso voltarmos um ano antes, no ano de 1823. O ano de 1823 aconteceu um evento muito importante que marcou a história do Brasil, a chamada Constituição da Mandioca e a Noite da Agonia. Antes mesmo da Declaração da Independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, ainda príncipe regente do Brasil, sabia da necessidade de convocar uma Assembleia Constituinte para criar a primeira Constituição do Brasil. E essa convocação aconteceu em 23 de junho de 1822, mas as atividades práticas só passaram a ocorrer após o 7 de setembro. Direcionado por Antônio Carlos de Andrade e Silva, irmão de José Bonifácio, esse projeto constitucional estabelecia que teriam direitos políticos produtores rurais que possuíssem renda mínima anual correspondente a 150 alqueires de mandioca. Isso para eleitores em primeiro grau, para eleitores em segundo grau, para cargos provinciais, a necessidade era ainda maior. Era preciso comprovar uma renda mínima de 250 alqueires de mandioca. Já para se tornar candidato, a necessidade ainda era maior. 500 alqueires para deputado e 1.000 alqueires de mandioca para senador. Os princípios fundamentais desse texto assumiu uma posição cessentária ligada à propriedade rural e que, de certa forma, diminuía consideravelmente os poderes do imperador. E esse texto ainda confirmava e estabelecia a manutenção tanto da escravidão quanto o latifúndio no Brasil. Porém, dois grupos divergiam nesse momento. O Partido Português, que buscava reivindicar poderes absolutos para Dom Pedro I, e o Partido Brasileiro, que buscava a submissão do monarca ao parlamento. E José Bonifácio, ministro do Império, homem de confiança de Dom Pedro I, ficou responsável por conciliar esse conflito de interesses políticos. O texto, influenciado por ideias iluministas, ainda previa a clássica tripartição dos poderes legislativo, executivo e judiciário, com predominância do legislativo. E por todas essas características, esse texto constitucional, que nem chegou a ser concluído, ficou conhecido como a Constituição da Mandioca, já que era ligado aos interesses do Partido Brasileiro e a favor dos proprietários de terra do Brasil. Mas esse choque de interesses não foi tão recebido pelo imperador Dom Pedro I. Em primeiro lugar, por conta do esforço necessário para agradar os dois partidos políticos que disputavam o poder na época, mas principalmente por essa proposta de texto constitucional não atendia os interesses centralizadores absolutistas de Dom Pedro I. Nesse contexto, José Bonifácio foi demitido do seu posto e a Assembleia Constituinte foi dissolvida. O imperador Dom Pedro I, nesse momento, estava com o apoio do Partido Português e também com o apoio dos militares, que boa parte dos cargos eram ocupados por portugueses. E assim se constituía o primeiro golpe de Estado da política brasileira, marcado pela exclusão política da aristocracia agrária do Brasil.
o golpe de Estado aplicado pelo imperador Dom Pedro I, ficou conhecido como a Noite da Agonia, em 12 de novembro de 1823, e foi determinante para a interrupção da elaboração do primeiro texto constitucional do Brasil, e também para o desenvolvimento do primeiro reinado da monarquia brasileira. E como você já sabe, a primeira Constituição do Brasil que valeu não foi resultado dos esforços de elaboração de um texto constitucional pela Assembleia Constitucional, mas dos interesses particulares do imperador Dom Pedro I. Portanto, a Noite da Agonia, que aconteceu em 12 de setembro de 1823, destituiu o caráter liberal e anti-absolutista da Assembleia Constituinte, que elaborava o primeiro texto constitucional do país recém-criado. E o desenvolvimento dessas ações não agradava ao imperador, que tomou as devidas providências e direcionou a elaboração de um novo texto constitucional que garantia seus poderes como um executivo muito mais forte. E a Noite da Agonia e a dissolução da Assembleia culminaram com alguns opositores de Dom Pedro I sendo presos ou exilados. Já sem opositores e com o caminho livre, o imperador liderou o processo de elaboração de uma nova Carta Constitucional que atendesse e preservasse seus interesses. E a primeira Constituição do Brasil assume as características de ter sido outorgada pelo próprio imperador, sendo publicada com celeridade em 25 de março de 1824, e foi marcada pela inclusão do poder moderador. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo.